uma avaliação básica interna do veículo. Não é uma avaliação completa, porque isso demoraria horas, mas somente interna e básica. Não uma avaliação interna mais refinada, mais buscando uma avaliação mais profunda, porque também demoraria mais detalhes. E aí outro dia, quem sabe com o checklist, eu irei apresentar para vocês uma avaliação completa. Abrindo a porta, fala bem paulista, né? A porta, você já dá uma observada nos botões de acionamento dos vidros, travas, etc. Para que isso? Com esta avaliação, você poderá compreender se o veículo tem a quilometragem que está registrada ou não. Se a pessoa adulterou a quilometragem, você consegue perceber pelo desgaste do veículo, que são desgastes de partes onde se utiliza muito veículo. Então você observa os detalhes, se tem alguma letra meio apagada, veja que aqui está um pouco apagado, veículo com mais de 100 mil km de uso. Se fosse um veículo com menos de 100 mil, deveria estar com menos de 100 mil, deveria estar totalmente novo, tá? 100% novo se tivesse com menos de 100 mil. A menos que, obviamente, depende de cada carro também. Tem carros que a montadora não capricha tanto, então você tem que fazer comparativos entre carros da mesma montadora em determinados detalhes, tá? Mas em alguns dá para você fazer comparação em geral. Você já olha o estado das guarnições, como elas estão, porque isso aqui é importante, que a porta abre e fecha da hora, então a pessoa utilizou muito, você utiliza e tá. Você olha o estado da maçaneta. Essa maçaneta, como ela é muito boa e cromada, não dá para perceber muito desgaste. Se fosse uma plástica, eu trocando as letras, daria para perceber melhor. Então, toda esta avaliação, e já observa aqui a porta, a estrutura, se há alguma leve amassado, arranhado, marcas de pinturas, de repintura aqui próximo às guarnições, inclusive assim por dentro, você precisa observar muito bem. E banco, tá, você precisa avaliar o banco. Então você observa muito bem como está a almofada aqui do banco. Se ela está muito funda, se ela está muito funda de um lado, como está o desgaste dela, porque isso também vai mostrar para você um pouquinho da condição de uso do carro. Tá vendo aqui? Ele está meio enrugado aqui. Isso demonstra que é um carro que já está, olha aqui também, ó, um pouco soltando aqui, ó. Isso demonstra que é um carro que está aí com mais de 100 mil. Mas esse banco é muito bom, tá? Se fosse um banco não tão bom assim, ele poderia ter deteriorado muito antes. Mas aqui já tem marcas, tá vendo? Precisa fazer uma limpeza aqui, mas precisa de um pouco de sujeira. Então, ou seja, isso são marcas de uso que você pode estar verificando, tendo ideia da idade do carro, para ninguém te enganar. Inclusive, observando muito bem, se o banco estiver muito novo, significa que eles fizeram uma lavagem do banco, e aí você já começa a suspeitar o porquê também fez a lavagem de todos os bancos. O estado, se o banco já foi reformado também, você precisa ficar atento. O banco está novinho, então o carro está novo. Se está muito novo, talvez eles reformaram o banco porque estava muito velho, desgastado. Então, observar muito bem isso. Você olha como está os cintos, a questão também, porque é o que sempre está usando, né? Se tem alguns detalhes. E aí vamos em questão de uso. A manopla aqui de marchas, a questão de desgaste, você observa muito bem, tem carros que desgastam mais, tem carros que desgastam menos, mas é algo a fazer um comparativo entre os veículos. Aqui a manopla de puxar, na verdade, o freio de mão, os lugares de colocar o cinto aqui,
observe muito bem os desgastes. Ar-condicionado, algo que se usa muito, então os botões do ar-condicionado, como está, tá vendo aqui que ele está um pouquinho apagado, levemente apagado aqui, já observa tudo isso, o desgaste disto. Você também, volante é uma das partes que mais devem ser avaliadas, como está o estado do volante. Se alguém me falar, mas esse carro tem 50 mil, obviamente o volante diz que não. Por quê? Porque o desgaste, dá para perceber um pouquinho do envelhecimento aqui do couro, um pouquinho aqui, um leve arranhado aqui, rasgo aqui. Você dá para perceber que aqui as costuras elas já estão cortando aqui, meio que rasgando. Então isso denuncia a idade do carro. Conservado, mas dá para ter uma ideia de que é um carro com mais de 100 mil quilômetros. Isso tem carros com volante que desgasta demais o volante. Então, compara veículos das mesmas marcas, tem uma ideia disso. Com o tempo você consegue ir percebendo as diferenças desses desgastes. Então, se um volante está todo desgastado, como um carro pode estar com pouca quilometragem rodada? Aí eu observo também se há algum desgaste, tanto aqui no lugar de dar a seta, de jogar água no para-brisa. Geralmente a seta é muito mais utilizado, né, do que o dispositivo aqui para o comando de setas aqui. Ele é muito mais usado, então observar como ele está. Dá para perceber que aqui, ó, tá vendo que apagou? Um carro com menos de 100 mil não deveria estar apagado. Então, mas esse carro tem bem mais de 100 mil já. Bem rodado, bem conservado demais, mas bem rodado. Então dá para ver que apagou, porque toda hora a pessoa está usando aqui, ó, toda hora. Então, ou seja, não tem como evitar esse desgaste. Observa isso, para as pessoas não te passarem para trás com mentiras. Tem muito hoje de carros de aplicativo, hoje que tem demais aplicativos, são nas grandes cidades. Vários aplicativos, a pessoa roda demais com o carro ainda está novo em idade, mas está rodado demais e a pessoa adultera a quilometragem. E aí você pega um carro que está totalmente desgastado. Então, observa muito isso. Os comandos aqui dos espelhos elétricos, observar muito bem o estado dele. Aproveita e já dá uma olhada na alongadores de portas, se a porta já foi trocada, arrancada, isso é bom observar também, os desgastes aqui dela. Os puxadores aqui, tanto de combustível quanto do capô, é bom sempre estar observando. Uma coisa muito interessante, que você não deve deixar, você dar uma olhada aqui, como está o estado, né? Se está quebrado. Eu já fui uma vez olhar um carro, isso estava totalmente quebrado, e o cara dizendo que o carro tinha 80 mil, o carro provavelmente tinha mais de 300 mil. Ficou bravo comigo ainda, dizendo que eu falei que o carro estava com alta quilometragem e achou ruim. O carro estava com uma aparência de uns 300 mil, o cara disse que estava com 80 mil. Uma outra coisa a se observar isso é muito importante, você não pode deixar de observar em carro nenhum que você vai comprar, os pedais. Porque os pedais denunciam literalmente como está mais ou menos a idade do carro. Aqui. Observa o desgaste aqui. Muito grande esse desgaste. Isso é um desgaste de um carro, mas assim, é óbvio, tá vendo aqui que ele gastou tanto, que se eu mexer aqui, dá pra ver que ele deu um furinho, uma rasguinha aqui, porque já tá quase chegando a ferro. Desgastou pra caramba. Esse também desgastou, tá vendo desse lado? O de acelerador desgastou menos. Acho que a gente acelera menos. Pois dá pra perceber que um carro como este, não é possível que alguém diga que ele tem 80 mil. E tem muita gente, eu tenho certeza para vocês, que se vocês saírem agora para fazer uma pesquisa em muitas agências aí, agências, vão estar vendendo carros como este, com 80 mil ou menos, porque ele está muito caprichado. O meu carro está muito bonitinho, está bacana, mas dá para ver os desgastes.
E então, quem não tem conhecimento, compra como se tivesse 80 mil se alguém adulterar. Apoio do pé. Olha aqui o desgaste. Eu vou até procurar dar uma melhoria, ver o que eu posso fazer aqui, porque eu vejo que o desgaste está bem profundo. Então, para não gastar muito isso aqui, eu vou tentar usar um recurso para melhorar isso aqui. Tapetes. Obviamente que alguém pode ter trocado os tapetes, o tapete desse carro é original, mas também dá para dar uma observada, mas tapete só pode trocar. Mas aqui, ó, forro, dificilmente a pessoa vai trocar. Então você dá uma olhada no forro, como está o estado do forro do carro. Está um pouquinho sujo, mas ver que o forro desse carro está compatível com a idade dele. Você pode se observar bem com detalhes. A alavanca aqui para levantar o banco ou abaixar o banco. Aqui também do encosto, regulagem de encosto, regulagem de altura. Você observa muito bem os detalhes e desgastes. Bem como a alavanca que tem aqui por baixo de altura do volante. Você observa muito bem ela. Onde acopla a chave. Desgaste, algo assim. Olha que estou falando só de desgaste por enquanto. Da mesma forma que tem o que eu falei sobre o outro banco, você olha esse banco, se ele há muito desgaste, dá para perceber que esse banco está mais novo. Por quê? Porque é um banco que rodou menos pessoas, obviamente porque é do passageiro. Então ele não tem aquelas mesmas marcas do outro. Então observar muito bem os detalhes dele. Observa tudo, cada detalhe. Se for um carro que tem luz aqui, no porta-luvas aqui, você observa se a luz está funcionando. Os detalhes dessa porta também, observa muito bem cada detalhe, assim como na porta esquerda. Então, observa aqui por cima, às vezes alguém colocar objetos, então observa como está. Também uma vez fui olhar um carro, cara, ele estava com 80 mil, tinha um trinco de fora a fora aqui. Então, ou seja, tem muita gente cara de pau no mercado, muita gente mesmo. Você começa então a olhar sobre as funcionalidades dos equipamentos do carro. Então você olha como está a luz de salão. Na verdade aqui eu tenho que colocar... Não preciso colocar chave, eu acho. Acho que precisa por causa do tempo que ele está aqui. Você olha como está a luz do salão, se está funcionando, se não está funcionando. Você olha, você liga o carro também, é super importante. Mas antes de ligar o carro, você aproveita, vira a chave, observa se as luzes de cada equipamento do carro ligou. Você vê que aqui várias luzes aqui ligaram, significa que os equipamentos estão funcionando. Tá aqui, ó, airbag, né? Então, ou seja, todas essas luzes precisam ligarem, e quando você vira a chave, ela precisa apagar. Aí viu que todas as luzes apagou, inclusive a do airbag demorou um pouquinho mais, mas também apagou, ou seja, só mesmo aqui eu abaixei só a do freio de mão que ficou. Então você precisa observar se todas as luzes apagou, mas também observar se elas acenderam, porque se elas não acenderem, a luz do airbag, por exemplo, não acender, significa que alguém desinstalou o sensor daquela luz porque ele não estava funcionando, e você compra como se estivesse funcionando. Então, às vezes o airbag, por exemplo, estava com a luz de espia do airbag acesa, alguém foi e desativou ela. Então, mas se ela não estiver desativada, ela não acende na hora que você virar a meia chave. Então, isso é muito importante observar. Ligou o carro, observa se o contagiro do carro está mais ou menos parado e não está oscilando muito, porque se o contagiro estiver oscilando muito, há algum problema aí no sistema, no motor, ou talvez na própria injeção do carro, alguma coisa não está legal. Então o motor precisa estar, o contagiro precisa estar mais ou menos ali tranquilo, sem ficar
oscilando muito, tá bom? Você pode acelerar um pouquinho para ver como que tá. Bacana. Olha aí, aproveita de uma vez e já ouve um pouquinho o barulho do carro. E você precisa fazer testes também. Aí você aproveita, já faz as testes das luzes de seta, se estão todas funcionando. Se tiver algum outro carro na frente, algum espelho, dá para você verificar a funcionalidade delas. Você aproveita, já observa os limpadores de para-brisa, precisa estarem funcionando. Tanto os guichos de água quanto os limpadores. Você observa o ar-condicionado, se ele está funcionando. Aqui ele está no ar-condicionado frio, se ele está funcionando, precisa mesmo olhar se está funcionando direitinho, liga mesmo, porque isso é caro para mexer, muito caro. Então deixa ligado durante um tempo e vê se está resfriando, tá? Sinta que ele está resfriando bem, mas não esqueça de ligar no ar. Aí aqui no ar-condicionado você testa todas as funcionalidades dele. E não esqueça de colocar no ar quente, que seria aqui, ó, essa funcionalidade você colocaria aqui no máximo do ar quente e espere esquentar. Ah, Emerson, por quê? Porque você algum dia, na época de muito frio, pode precisar. E às vezes não esteja funcionando, pode acontecer. E isso pode ser caro para você consertar. Uma outra razão, às vezes houve um furo aqui por dentro em um desses conduítes, esses canos que trazem a água, que circula a água, na verdade, e aí, quando liga o ar quente, vaza a água aqui no pé se eu não me engano, é do pé do motorista ou do passageiro. A água para dentro do habitáculo, E aí a pessoa vai e isola ela. O dia que você ligar, vai estar jorrando água para dentro do carro. Então faz esse teste que acontece muito as pessoas isolarem ela, por causa de vazamento de água. Então, aproveita, testa a multimídia, se a multimídia está funcionando, porque também é uma parte importante. Uma rádio barulhenta. E observa tudo, faz todos os testes possíveis, dos bancos, da altura de banco, da profundidade, altura de volante, profundidade, toda esses testes. Eu estou tendo dificuldade de ir aqui, ó. Então, são avaliações internas. Eu devo estar esquecendo algum aqui, mas depois, em um vídeo mais completo, eu irei passar para vocês de forma completa. A não esquecer de estar... Há uns detalhes. As etiquetas que estiverem no carro, observa muito bem as etiquetas, que às vezes a pessoa adultera a quilometragem, esquece de modificar as etiquetas. As etiquetas mostram também sobre quando é que foi feita as trocas de óleo. Às vezes tem etiqueta de alinhamento. Observe as etiquetas. Não deixe de observar a revisão do veículo, como estão as anotações das revisões do veículo. Indo para a parte de trás, observe como está o encosto, as regulagens dos encostos, se está funcionando. Aproveita, já dá uma olhada na porta quando você estiver entrando. Ah, eu esqueci uma coisa. Você observa as regulagens dos vidros. Está travado aqui. Você observa se os vidros estão funcionando, estão abrindo. Então, não deixe de estar avaliando também essa questão. A porta, você faz a avaliação como eu falei na porta dianteira, você faz a mesma avaliação dos tapetes. Você observa como está o estado aqui, forro. Observa a questão do banco, porque se for um carro que carrega passageiros, que é um carro de aplicativo, o banco pode estar um pouquinho mais desgastado, mais danificado, alguém pode ter entornado alguma coisa que venha ter estragado. Então observa muito bem o estado do banco.
como que está cada detalhe, os desgastes, observa aqui atrás, como se está vindo o ar-condicionado, está chegando até aqui a intensidade do ar, talvez o ar está com pouca intensidade, e todas esta avaliação. Ah tá, nunca devemos esquecer de olhar o teto, tá? Nunca deixar de esquecer, porque é uma coisa que geralmente o dono esquece de às vezes limpar ou coisa assim, e ele também pode denunciar a idade de um carro ou aonde é que o carro foi rodado, tá bom? Um estado de chão, muita poeira, e aí você consegue ter uma percepção, você olha como está a funcionalidade, se está em operação os vidros aqui traseiros. A crítica é só isso, o túnel aqui central, desgaste do túnel central, toda essa parte aqui, console, aliás, não tem console, né? Mas toda essa parte aqui, na verdade é um lugar, um suporte aqui para copos, como que está o desgaste aqui, desgastes da maçaneta, porque se alguém carregou muito passageiro, algo assim, isso dá para perceber. Então são detalhes, quando você abre a porta, está funcionando as luzes do salão, viu? Então é toda esta parte que é bacana estar avaliando em um veículo, tá bom? Até mais, até a próxima.